Olá pessoal, vocês devem estar achando um pouco estranho, né? Vocês estão esperando uma pílula, estão esperando o Pai Léo aqui e de repente eu apareço. Eu queria trazer hoje uma reflexão. Para quem me conhece sabe que eu sou muito religiosa, sempre fui, desde criança. Eu nunca fiquei longe de nenhuma religião, de nada que não fosse o contato com Deus. E eu tenho uma paixão, eu gosto de ouvir algumas palavras de Deus, ouvir, rezar, pedir. Eu nunca neguei nada, nenhum tipo de oração. Eu acho que sempre quando a oração é feita com amor e é feita com a energia de Deus, ela é muito importante para nós. Eu sempre assisto as missas do Padre Fábio de Mello, eu sou apaixonada pela oratória dele, eu sou apaixonada pela forma que ele conduz a missa, eu acho fascinante. E hoje, né, de manhã, eu estava assistindo a missa dele e me veio várias reflexões, uma missa assim de muita emoção, uma missa que me fez refletir várias coisas e eu quis trazer um pouquinho para vocês, tá? Ele estava falando hoje sobre a liberdade, né? Qual que é a nossa liberdade de hoje, né? Que sempre nós crescemos, né? Nós não temos liberdade, né? A gente demora um pouco para a gente criar uma liberdade de vida, uma liberdade de pensamento. E no Evangelho, nas palavras, hoje falava muito sobre isso, sobre a nossa liberdade, sobre as nossas escolhas da nossa vida. E aí eu abro essa reflexão com uma pergunta para vocês. O que você está escolhendo viver hoje? Você já parou para pensar? O que será? Será que as escolhas que nós fazemos hoje em dia, seja na vida pessoal, na vida espiritual, na vida profissional, essas escolhas são feitas porque nós queremos ou nós seguimos as vontades das outras pessoas? Algo para se pensar muito, para ter uma grande reflexão sobre isso, né? Eu costumo dizer que não tem como, né, nós vivermos sem ter que fazer uma escolha. Tudo na nossa vida a gente precisa fazer uma escolha, a gente precisa pensar em algo e escolher algo. Mas nós precisamos ter a nossa liberdade de escolha, a nossa liberdade de tudo, né? A gente não tem que fazer da nossa vida a vida do outro. E aí eu faço uma outra pergunta para vocês. Quantas vezes você não perguntou para o outro, seja amigo, seja familiar, esposo, e não se perguntou para você mesmo aquilo que você queria? Uma reflexão que eu fiquei é que nós precisamos ter o nosso autoconhecimento, nós precisamos nos conhecer a cada dia, nós precisamos entender que através da nossa própria energia, através dos nossos sentimentos, nós vamos conseguir se conectar com as nossas vontades. É lógico que é importante, né? Muitas vezes, ainda mais para quem é indeciso, né? Eu, como uma geminiana nata, eu sou indecisa em tudo, então às vezes eu tenho esse erro, né? Eu peco um pouco nisso e eu espero muito que os outros falem o que eu devo fazer. Mas não é correto isso, né? Nós precisamos ter a liberdade de fazer aquilo que nós queremos, de falar aquilo que nós queremos, a liberdade de culto, a liberdade de ser quem nós somos. Então, para nós sermos livres, nós precisamos sondar o tempo inteiro, nós precisamos rezar, nós precisamos se conectar com Deus, porque muitas vezes, ao invés de a gente perguntar para um amigo, ao invés de a gente perguntar para um familiar até mesmo, por que nós não perguntamos para Deus qual que é o nosso caminho? Porque Deus, além de ser uma energia, além de ser uma força que conduz o nosso mundo, que conduz a nossa vida, Deus é aquele que está aqui no nosso coração. Então, nós precisamos ouvir mais Deus, ter a liberdade de nos conectar com Deus, seja Ele numa igreja, seja Ele num terreiro, seja Ele aonde for. Nós precisamos ter a liberdade em olhar para o céu e enxergar Deus.
Nós precisamos ter a liberdade de olhar para uma árvore e enxergar Deus. Nós precisamos ter a liberdade de olhar para uma criança e encontrar Deus. Então, encontre Deus em tudo que você tem hoje na sua vida. Encontre Deus na sua energia. Encontre Deus em tudo que você faz hoje na sua vida. Tenha certeza que Deus é a nossa liberdade, que Deus vai nos dar o caminho de sermos melhores a cada dia, de pensarmos nas pessoas a cada dia e de nos libertarmos dia a dia. E durante a missa, nós estamos agora falando sobre liberdade, eu fiz algumas anotações. E aí eu faço uma outra pergunta para vocês refletirem. Quantas vezes na vida você não agiu sem a sua própria vontade? Quantas vezes na vida, nós não agimos por causa da vontade do outro? E isso é normal, acaba sendo normal, mas nós precisamos moldar isso na nossa vida, Ninguém é igual ao outro, ninguém tem o mesmo pensamento que o outro, todo mundo tem a liberdade de ser quem é, e muitas vezes nós seguimos, a vontade do outro, caminhos por causa dos outros, e isso não é liberdade. Nós precisamos pensar que nós perdemos a nossa liberdade quando nós cedemos a nossa vida e damos o comando para uma outra pessoa. Então, vamos começar a pensar mais sobre a nossa própria liberdade, pensar sobre o que nós queremos, se olhar mais, se autoconhecer, E a liberdade é um dom, que nós recebemos durante o longo da nossa vida. Então vamos ter a liberdade como um presente de Deus, como algo que Deus vai nos dar como uma energia. Então vamos plasmar mais a nossa própria energia, É aquilo que eu sempre falo, quando nós plasmamos algo negativo, o negativo ele vai comandar a nossa essência. Então um exemplo, quando nós vamos dar a essência ao ódio, que essência vai nos comandar? O ódio. Então que nós colocamos na nossa vida a essência do amor, a essência da paz, a essência daquilo que nos faz bem, nós, Quantas vezes nós olhamos no espelho e não nos olhamos e falamos o que está errado, Minhas entidades, elas costumam sempre fazer um diário com os médiuns, E ela fala, cada dia você vai anotar uma palavra positiva e uma palavra negativa, Um ato negativo e positivo que você fez naquele dia. E no outro dia você vai tentar melhorar, e aí no final do mês você vai olhar quantas coisas você se melhorou, Você se autoconheceu. E muitas vezes a gente esquece de se autoconhecer, muitas vezes a gente esquece de olhar para aquilo que nós estamos fazendo, para aquilo que nos faz bem. Porque muitas vezes a nossa vida é comandada pela vontade do outro. Eu costumo dizer que Deus é uma energia, Nós acreditamos que Deus é uma energia. Essa vela que está aqui do meu lado é uma energia de Deus. Então, vamos, às vezes, ao invés de perguntar para o outro, vamos tentar ouvir o Deus que está aqui no nosso coração. Porque eu sempre falo isso. Deus, além de ele ser uma energia, de ser algo que às vezes precisa ser palpável, da gente ver uma imagem, de acender uma vela, Deus precisa estar dentro de nós. Então que Deus, com sua essência, ele nos mostre sempre o caminho da nossa liberdade, sempre o caminho da nossa verdade. E eu sempre costumo dizer isso sempre. Plante amor, plante luz, para que a luz de Deus esteja sempre presente na nossa vida. Então aqui fica a minha reflexão do dia, Do que você está escolhendo viver hoje. Comece a olhar mais para isso. Será que o que você está vivendo é aquilo que você quer viver ou é aquilo que o outro quer viver? Vamos viver mais a nossa liberdade, vamos viver mais o nosso amor, vamos nos autoconhecer o tempo inteiro e muitas vezes nós vamos até nos assustar com a nossa verdade, mas aos poucos nós vamos entender que o nosso caminho, ele depende muito mais de nós do que dos outros. Quando a gente se libertar disso, desse sentimento de ser preso, acorrentado ao outro, com certeza a nossa vida ela vai ser melhor. Então, que fique essa reflexão, tenha percepção da realidade ao escolher aquilo que você define,
seja livre. Seja livre a amar, seja livre a pensar, seja livre a cultuar a Deus, a cultuar os orixás, seja livre a cultuar as entidades e seja livre a cultuar o seu amor próprio e a sua liberdade sempre. Fica aqui a minha reflexão, que Deus, todos os orixás, todos os guias estejam presentes na vida de vocês e, como eu sempre digo, muita paz, muito amor, muita caridade na vida de vocês e que Deus abençoe e esteja protegendo sempre.